Algumas pessoas ligaram para descobrir por que é a Semana da Fisioterapia da Mente. Você deve lembrar que fiz esse convite para participar desta semana numa oficina. Diz que brasileiro ama carro, gasta altas somas quando o seu automóvel tem problemas. Outras pessoas, quando sofrem algum tipo de acidente, tem algum problema, elas geralmente buscam um fisioterapeuta, um profissional que vai reabilitá-las e vai adaptá-las para manter a sua saúde em dias. Então veja, fisioterapia da mente tem alguns objetivos. Se você tem algum problema com o seu braço, com a sua perna, você procura um profissional da fisioterapia, vai passar por alguns exercícios. Dependendo do seu plano de saúde, ou se é particular ou se é pelo SUS, você vai ser atendido, vai levar um bom tempo até ter aquele membro que teve problema ou esteve atrofiado, reabilitado novamente. Então, nós priorizamos nossos membros, priorizamos o nosso corpo. Quem tem carro prioriza muito ter o seu carro em dia, porque carro que não está em dia geralmente pode se envolver em algum acidente. Agora, deixa eu lhe perguntar, como que você lida com as suas emoções? Eu tenho feito esse questionamento em empresas, em escolas, com pais, com mães, com filhos, com famílias inteiras. E sempre pergunto, olha, se tem algum problema com uma perna, com um braço, as pessoas procuram os profissionais responsáveis para ter de volta a capacidade de escrever e de andar, certo? Concorda comigo? Pessoas passam por cadeiras de roda, andam de bengalas, às vezes vão mancando, põem gesso, reabilitam e pronto, estão novamente adaptados à sua nova realidade. Automóvel é a mesma coisa, ninguém anda com pneu careca. Se o carro precisa trabalhar as questões do motor, as pessoas vão para a oficina, gastam dinheiro com isso. Qual foi a pergunta que te fiz? Como é que nós estamos lidando com as nossas emoções? Aqui dentro é o cérebro de nossas decisões, controla as nossas emoções, nossos pensamentos. Eu vejo pessoas que não conseguem dormir, estão preocupadas, extremamente ansiosas com os seus problemas, com as suas decisões. Fisioterapia da mente tem que ver com uma semana inteira. E eu aproveito para reforçar. Esteja comigo hoje, amanhã, durante toda esta semana. Vai ser muito importante ter você. Por quê? Vai ser um momento em que estarei convidando para que tire um tempo para participar da fisioterapia da mente. O que é isso? Vamos fazer uma faxina completa e buscar, além do autoconhecimento, o autocontrole emocional. Você sabe que o autocontrole foi uma das 5 mais importantes competências do profissional de sucesso. E eu aproveito para estender. Não apenas do profissional de sucesso, mas do pai de sucesso, da mãe de sucesso, do universitário de sucesso, do ser humano de sucesso. E para ter autocontrole emocional, você precisa se conhecer. Concorda? Veja, se você concorda, eu vejo que você está no caminho de buscar esta reabilitação e esta adaptação para uma nova vida proposta pela Semana da Fisioterapia da Mente. Note, há alguns mecanismos de defesa muito usados, muitas vezes de forma inconsciente pelas pessoas. Quando lido com casais, por exemplo, é muito comum assim, ela é que não quer. Aí ela diz, ele é quem não quer. Muitas vezes participar de um encontro de casais, participar de uma palestra que trata de famílias, geralmente um ou outro vem com uma desculpa. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, a culpa não é minha,
A culpa é do outro. Tá, mas o que é que está acontecendo? Ah, ela me acusa de ser uma pessoa muito rígida, inflexível, mas eu não sou assim, diz o marido. E muitas vezes ele devolve dizendo que a esposa só se preocupa, por exemplo, em trabalhar e em limpar e em cuidar da família e não cuidar do esposo. E ela devolve dizendo que não é assim. Eu quero te dizer que durante esta semana de fisioterapia da mente, nós vamos estar trabalhando com os mecanismos de defesa que protegem o nosso ego, o nosso eu, mas muito usado acaba produzindo uma série de desconfortos no médio e no longo prazo. Por exemplo, as pessoas que negam que têm o problema, mas elas têm o problema e continuam negando, elas estão usando o primeiro mecanismo de defesa, que é a negação. Quanto mais negamos, mais chance temos de não mudar. Durante esta semana de fisioterapia da mente, eu quero convidar você a realmente olhar para si e perceber tudo que o ambiente muitas vezes diz para você e que você nega. Quanto mais negarmos, menos chance temos de mudar. Quero convidar você a uma reflexão profunda. Vamos fazer exercícios mentais, não de bater em nossa cabeça, não de bater em nosso corpo, mas fazer um exercício mental. E eu convido você a pensar. Quantas vezes você tem ouvido observações de filhos, de esposas, muitas vezes do seu empregador, do seu chefe, do seu líder, e você processa no seu íntimo e diz: eu não sou desse jeito. Bem, é possível que as críticas, muitas vezes dirigidas a nós, não tenham fundamento algum, mas quando as pessoas param para pensar e não negam que de fato tem o problema, a chance dela mudar é muito grande. Por isto, esta semana de fisioterapia da mente. Ficou claro para você, então? Primeira lição. Se há observações dentro da sua casa, no seu local de trabalho, pare para processar um pouco. Negar não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Você nunca vai mudar se passar a sua vida inteira negando. Esta história de dizer assim para as pessoas: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e você precisa me aceitar assim, amigo, amiga, isso está por fora. Durante esta semana de fisioterapia da mente, vamos trabalhar este aspecto. Não negar o que de fato vão nos trazendo e vão nos dizendo a respeito de nós mesmos. Você sabe que a sociedade e o ambiente pode te ajudar ou pode te prejudicar. Neste caso, quando há uma observação dirigida a você, processe. Se ela for verídica, se houver consistência e fundamento no que estão dizendo para você, pare de negar, pare de dizer que não é assim. E processe, aceite, mude. Você vai ver que a sua autoestima vai melhorar muito. Mas eu quero convidar você a avaliar um segundo mecanismo de defesa fundamental quando as pessoas param, processam e pensam, não negam, e elas evitam este segundo mecanismo de defesa, elas se tornam pessoas vitoriosas. E o objetivo de nossa semana é dizer para você: olha, você pode ser um vitorioso, você pode ser um campeão, você pode se dar bem e você pode ter os seus sonhos realizados. Então, qual seria este segundo mecanismo de defesa? O segundo mecanismo de defesa é o seguinte: lembra quando esqueceram do seu aniversário? Aí 2, 3 dias depois as pessoas: olha, desculpe, eu não lembrei do seu aniversário. Ou às vezes a pessoa chega atrasada, está costumeiramente chegando atrasada num determinado ambiente, no dentista, por exemplo, ou às vezes num psiquiatra, num psicoterapeuta, ou você chega atrasado no seu local de trabalho costumeiramente. Você pode estar usando este segundo mecanismo de defesa sem saber. Qual é? Repressão. Quando nós reprimimos determinados sentimentos, por um lado é até bom. O chefe
cobra demais de você, a tendência muitas vezes é: não faça isso. Mas a tendência das pessoas é reprimir. E quando ela reprime, ela pode esquecer. Não esqueça a data do casamento, não esqueça a data de aniversário dos seus filhos. E a melhor maneira de não se reprimir é ter a coragem para abrir a boca e falar. E a Fisioterapia da Mente, este nosso congresso que nos propusemos a fazer ao longo desta semana, deseja ajudar você a não reprimir os sentimentos, mas não sair por aí explodindo com tudo e com todos. Então, o remédio é ter um autocontrole, se conhecer e fazer a boca funcionar com calma, com alegria, com respeito, com educação. Se há problemas no seu trabalho, dentro da sua casa, nos diversos grupos onde você está, nós dissemos: não negue quando você tem o problema e não reprima, porque quando nós reprimimos os nossos sentimentos, nós tendemos a evitar pessoas e situações desagradáveis. E quanto mais evitarmos estas pessoas e estas situações desagradáveis, mais problemas vão se avolumar em nossa vida. É mais ou menos como uma casa que nunca é limpa. O pó vai se acumulando e durante esta semana de Fisioterapia da Mente, a ideia é convidar você a tirar o pó de suas emoções e sentimentos. Então, abra a boca, tenha coragem para falar com calma, com tranquilidade, com paixão, com alegria e com a capacidade de inspirar a si mesmo e ao outro. Já passamos por 2 mecanismos de defesa que, de certa forma, nos protegem, mas mal administrados, eles vão acabar contribuindo para arruinar a nossa vida. E nós queremos ter sucesso, nós queremos prosperar e merecemos, de fato, o sucesso e a prosperidade. Durante a semana eu vou falar sobre a prosperidade ERF. Vou dar os passos necessários para que você tenha a prosperidade holística inteira. Vai ser muito bom. Bom, negar e reprimir não é um bom negócio. E quando as pessoas regridem, você já deve ter lidado com muito adulto que se comporta como criança. Eu já lidei com muita gente. Às vezes, pessoas em restaurante, pessoas adultas em restaurante. O garçom não lhes atende no momento adequado e aquelas pessoas explodem parecendo uma criança. E reclamam, e xingam, e criticam, e gritam dentro de um restaurante. Mas eu estou me referindo a um adulto. O que este adulto está fazendo num restaurante, brigando com o garçom, por exemplo, brigando no aeroporto, muitas vezes brigando na empresa ou brigando dentro de casa? Regressão. É um terceiro grande mecanismo de defesa muito utilizado em momentos de muita pressão. Olha, estamos numa sociedade que está pressionando demais as pessoas. Muitos compromissos, agenda cheia, muitas viagens e dependendo do seu jeito, do seu temperamento, muita gente tem a tendência de voltar para um passado, para o período de criança e se comporta muitas vezes como criança. Tiraram meu doce, tiraram meu pirulito, então eu vou para o chão e começo a espernear, começo a chorar, começo a reclamar, começo a gritar, começo a brigar com todo mundo. Este terceiro mecanismo de defesa, ele é bastante interessante, muito sutil e muitas vezes está escondido no que Freud chamou de inconsciente. Está lá guardado e explode em momentos de muita pressão. Então tome cuidado. Se você é um adulto, se comporte como um adulto e não como criança. Freud se utilizou de uma frase de um poeta que diz que a criança é o pai do adulto, mas você não precisa regredir ao período da infância e ficar
pelos cantos, choramingando, chorando, criticando a tudo e a todos e menos a si mesmo. Assuma-se. Reprimir, regredir e negar não é um bom negócio para você no século XXI. Vale a pena ser um ser humano inteiro. Então, fazer a faxina durante esta semana de fisioterapia da mente, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, é, sem dúvida alguma, um excelente negócio para alcançarmos a realização plena de nossos sonhos. Mas tem um quarto mecanismo de defesa bastante interessante e que de vez em quando talvez você seja vítima da prática deste quarto mecanismo de defesa. Você sabe qual é? Então, não saia daí, eu vou te dizer agora. Esse outro mecanismo de defesa explica muitas vezes atitudes hostis dentro de casa. Por exemplo, você é um gerente, um professor, um representante comercial, um consultor, um diretor de empresa. Você pode ser um dono de um negócio que prospera, mas em função da crise, alguns abalos financeiros se instalou dentro da sua empresa. Não importa quem você seja, mas este mecanismo de defesa, ele é muito usado, infelizmente, pelas pessoas. Apesar de proteger, muitas vezes, a pessoa no ambiente onde ela se encontra. Por exemplo, um professor que fica muito chateado com os seus alunos em sala de aula, ele tende a deslocar esta ira com os alunos em casa. Então, se ele não briga com os alunos em sala de aula, ele pode chegar em casa e brigar com a esposa e brigar com os filhos. Ele pode brigar com os mais próximos, por exemplo. Um empresário, um representante comercial, um consultor, um gerente de produção pode se controlar em seu ambiente de trabalho e chegar em casa e deslocar o seu descontrole emocional com as pessoas mais próximas. Este mecanismo de defesa ele é muito, muito sutil, apesar de proteger muitas vezes de você não perder o seu negócio e nem perder o seu emprego. Mas você pode perder seu casamento. Você pode perder, por exemplo, o amor de seus filhos. Então, melhor é se conhecer e compreender que não adianta deslocar, por exemplo, a raiva, a ira, as frustrações em cima de outras pessoas e nem em cima de você mesmo. As doenças somáticas e psicossomáticas, elas estão aí rondando a nossa psique e o nosso corpo. Então, muito cuidado com este outro mecanismo de defesa chamado de deslocamento. Às vezes dá vontade de dar um murro numa parede, mas se você fizer isso, você vai ter problemas sérios com os ossos de suas mãos e talvez de seu punho. Às vezes dá vontade de querer quebrar, por exemplo, uma janela de vidro, você vai se cortar. Às vezes dá vontade de chutar o carro, mas se você fizer isso, você pode amassar a lataria do seu carro. Então o deslocamento, este mecanismo de defesa, ele é muito interessante. Aproveite então, vá para um parque. Se não estiver ninguém lá, você pode olhar para as árvores e gritar muito. Sabe que gritar é terapêutico? Então vá para um lugar solitário e grite. Então desloque a sua frustração, a sua angústia, a sua raiva. Vá fazer uma caminhada e grite e cante. E se você tem tendências religiosas, e até aconselho que tenha, vá orar. Orar também é terapêutico. Então esta energia negativa você pode deslocar para coisas construtivas e criativas. Aprenda a abrir a boca também. Esse deslocamento, esta energia, tenderá a desaparecer rapidamente da sua vida. Olha, pode ser que para você esteja aí me assistindo, esteja um pouco cansativo. Eu espero que não.
porque falei sobre negação, falei sobre repressão, falei sobre regressão, falei sobre deslocamento. Ainda há outros mecanismos de defesa que vou compartilhar com você na próxima videoaula. A princípio, eu quero dizer algo antes de terminar. Não saia daí. Nós brasileiros somos rotulados por outros povos como um povo pouco produtivo. De certa forma é até verdade. Nós poderíamos produzir mais em nosso trabalho, mas a nossa produção comparada a outros trabalhadores de países tidos, entre aspas, mais desenvolvidos, é muito menor que a deles. Então, alguns olham para o Brasil e dizem, é pouco produtivo. Eu, pessoalmente, vejo pessoas acordando muito cedo, enfrentando o trânsito, nos metrôs, nos ônibus, pessoas que estão desejosas de fazer mais pela sociedade e estão lutando pela sobrevivência. Então, este rótulo de pouca produção, de uma certa forma, ela é verdadeira. E de outra forma, não é verdadeira. Mas como melhorar a produção? Já parou para se perguntar? Bom, a Semana de Fisioterapia da Mente vai ajudar você a se conhecer e a buscar este autocontrole. Quanto mais conhecimento de si, quanto mais autocontrole, a produção com certeza vai aumentar. Bom, nós brasileiros também somos tidos como um povo muito passional. No esporte, não são todos, mas alguns esportes, especialmente os mais populares aqui no Brasil, recentemente alguns atletas de outras nações disseram: vocês brasileiros são muito chorões. De fato, nós choramos porque não planejamos corretamente as nossas ações e quando os resultados negativos aparecem, o que fazemos? Choramos. Não reconhecemos lá que não fizemos tudo o que podia ser feito. Então, para evitar esse rótulo de chorão, vamos lá, fisioterapia da mente. Vamos fazer essa faxina em nossos sentimentos e nossas emoções. Bom, nós temos uma tendência, especialmente dentro das empresas, de confundirmos amizade com trabalho. Isso não dá muito certo. Não que vamos nos tornar pessoas robôs destituídas de emoção. Não é isto. Mas, quando digo confundir amizade com trabalho, estou querendo dizer que, muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas têm a tendência, sim, de levar o feedback que recebem para o lado negativo. Se for este o seu problema, continue assistindo às dicas de nosso congresso. Por quê? Geralmente, e vejo isso nas empresas, as pessoas, quando recebem um feedback e levam para o lado negativo, feedback negativo, elas esquecem do que são. E nós só esquecemos quem verdadeiramente somos quando nós não temos o conhecimento pleno de nós mesmos. Então, vou dizer para você, vai valer a pena esta nossa jornada, vai valer a pena participar da fisioterapia da mente, porque pelo menos você vai eliminar da sua vida alguns aspectos, vai evitar negar se porventura alguém disser para você, olha, desculpa, mas você pode melhorar nisto. Processando, você vai encontrar resposta e quando eliminarmos a negação, a mudança positiva vai chegar para nós. Na próxima videoaula eu vou apresentar os outros mecanismos de defesa e seguramente vão te ajudar. Vai ser um escudo, sem dúvida nenhuma, e vai ser um grande abrigo para a realização de seus sonhos, seu sucesso. Fisioterapia da mente, reabilitação emocional, adaptação para uma nova vida. Até lá!